É assim que Deus faz. Deus é misericordioso. Bom, abra aí a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. Ao grupo de louvor, Deus abençoe, glória a Deus. A obra é assim, ela tem que continuar, ela não para não. É bênção de Deus, Deus que recebe os louvores. É bênção de Deus. Então você não pode parar, irmão. Você não pode parar, você tem que continuar. Você não pode se preocupar com A, B ou C. Você tem que fazer a sua parte. Faça a sua parte. Não interessa quem não faça. Faça a sua parte. A gente tem que aprender isso. A gente tem que aprender a ser valente. Amém? A gente tem que aprender a isso. Faça a sua parte. Amém? Bom, eu não vou falar muito não, porque senão eu vou entrar em questões aqui que não é... Eu tenho que segurar um pouco o meu jeito, não é? Porque algo de Deus para mim é algo valioso, meu. É algo valoroso. E ontem mesmo no hospital, a minha mãe naquela situação, ainda um rapaz, todo estourado, todo danado com o olho. O seu evangélico, graças a Deus, o senhor pode orar por mim? Agora. Agora lá no corredor, lá da Santa Casa, lá no corredor, lá no meio, lá daquela loucura toda. Vamos orar agora. Mas se você não se importa, eu vou orar agora. Eu falei, não, pode orar. Já meti a mão na cabeça dele e sente a madeira. Deus é bom. E é afastado. Falei, então volta. É assim que Deus faz, irmão. Agora você não pode parar. Ninguém pode parar. Amém? Amém. Faça a sua parte. Em nome de Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre essa questão de fazer a sua parte, ser vitorioso. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso, meu irmão. Aleluia. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Acharam aí? Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Depois nós vamos dar sequência na mensagem, tá certo? Então diz assim, em algumas traduções aí está Jeosafá, em outras está Josafá, mas nós vamos ficar com Josafá, bem? Então diz assim, livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 1 e versículo 2, diz assim, e sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Amém? Vou ler o versículo 2 de novo. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Amém? Pois bem, nós acabamos de ler aqui 2 versículos que nos relatam uma ameaça contra o rei Josafá e contra o povo de Judá. Josafá foi o 4º rei de Judá. E nós acabamos de ler esse trecho onde a Bíblia nos fala que o exército de Moabe, o exército de Amon e outros exércitos se juntaram para tomar Judá, para acabar com o reinado de Josafá, para destruir Josafá. Chegaram até Josafá, avisaram a ele do que estava por vir. E é algo complicado, querido. Nós temos a cada dia esse problema, e a cada dia sermos atacados pelos imprevistos da vida, né? Sermos atacados pelos inimigos da nossa alma, que é o inimigo, que é Satanás.
ouvindo essa ameaça, sabendo desta ameaça que viria sobre ele, ele precisava fazer alguma coisa. Mas quando você ouve tal notícia, quando você ouve tal notícia pesada, perigosa, o seu corpo ele fica anestesiado por causa do medo, por causa do receio, do pavor. Você já começa a pensar em mil coisas. E nesse momento, querido, é necessário nós mantermos a calma. Nesse momento é necessário ficarmos com a nossa mente tranquila para que possamos raciocinar. Mediante a uma notícia dessa, que o exército de Moabe, o exército de Amon, outros exércitos estavam vindo, até mesmo da Síria, se juntando para acabar com a vida de Josafá. Em uma notícia dessa, querido, muitas pessoas nesse momento abandonariam o barco. Vamos correr, vamos fugir, vamos embora, vamos embora. Aliás, é o que está acontecendo nos dias de hoje em alguns países aí fora, né? Vão ter abandonado os países, o seu país, por causa de tal situação. Mas aqui nós vamos falar, querido, de um homem que ele não abandonou. Ele não abandonou o barco, ele não abandonou o seu país, ele não abandonou a sua cidade, ele não abandonou o seu povo, ele não abandonou a sua família. Ele fez o que era correto. Ele tomou algumas atitudes, e essas atitudes fez com que ele saísse vitorioso mediante a todas essas ameaças. Por isso que o tema dessa noite é esse daqui. O rei Josafá foi vitorioso por ter tomado 3 atitudes. Essas 3 atitudes que o rei Josafá tomou foi a causa dele sair vitorioso desta tão grande ameaça. Então nós vamos aprender que atitudes foram essas que o rei Josafá tomou para se livrar dessa situação. E aliás, essas atitudes, querido, são atitudes que nós devemos ter para que possamos nos livrar de todas as ameaças que o diabo tem feito. Amém? A primeira atitude que o rei Josafá tomou, e ele foi vitorioso por causa disso, foi essa daqui. O rei Josafá, foi vitorioso ao pedir união ao povo para buscar ao Senhor. Essa foi a primeira atitude que o rei Josafá tomou mediante aquela situação, mediante aquela notícia que veio sobre ele. O rei Josafá, ele mantém aí, por mais que ele estava com medo, ele manteve ali o equilíbrio, e dentro daquele equilíbrio, o próprio Deus orientou a Josafá o que ele devia fazer. A importância, repito, de sermos orientados por Deus. Eu já preguei isso semana passada. É importante sermos orientados por Deus. Acompanhe comigo aí o versículo 3 em diante. Do versículo 3 até o 13, é uma leitura um pouco extensa, mas é para o nosso benefício. Então Josafá temeu e pôs-se-á buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou. Vou repetir: Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor,
Deus de nossos pais. Porventura, não és tu Deus do céu? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão não há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não nos julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. O segredo, querido, de termos vitória mediante as agressões de Satanás, mediante os problemas da vida, mediante a todas as notícias ruins que vêm sobre nós, o segredo, meu irmão, é esse: de nos juntarmos, de sermos unidos. Mas não é nos juntarmos, meus queridos e amados, apenas para uma finalidade de festividade, de alegria. Não, é nos juntarmos, querido, em todos os sentidos, principalmente na oração. O povo de Judá, junto com o seu rei, começaram a buscar ao Senhor, começaram a clamar ao Senhor. Por que eles se juntaram? Porque o reino deles estava ameaçado, o reinado estava ameaçado, suas famílias estavam ameaçadas, suas vidas estavam ameaçadas, sua pátria estava ameaçada. E o que se deve fazer, meu irmão? Devemos nos juntar. Em tais problemas devemos nos juntar em oração e começarmos a buscarmos ao Senhor. Porque o inimigo, ele não para. O diabo, meu irmão, ele não brinca. Quem brinca é o povo, mas o diabo, ele não brinca. O diabo, ele nunca está para brincadeira. O diabo, ele veio para isso que você e eu sabemos, para matar, para roubar e para destruir. Por isso ele move pessoas para que isso venha acontecer. Mas quando nós nos juntamos, meu irmão, e quando começamos a orar ao Senhor, Deus é fiel para repreender, para quebrar. Mas é necessário nos juntarmos, meu irmão. É necessário nos juntarmos. Eu já dei esse exemplo aqui. Nosso irmão Alexandre aqui, grandão do jeito que é. Se eu pedir para uma pessoa levantar ele, não vai conseguir. Amém? Não vai conseguir. Pode até carregar no colo, mas levantar o alto da cabeça não vai conseguir. Mas se nos juntarmos, meu irmão, igual aquele show, né? Igual aquele show doido que o povo fica. A gente consegue, facinho. O peso dele vai ser distribuído. Não vai ser pesado para ninguém. O que eu quero, querido, que todos nós devemos entender é que se
acontece. Ele não subsiste. É necessário nos juntarmos. O rei Josafá, ele junta o seu povo, ele traz o problema para o seu povo. Gente, é isso que está acontecendo. Vamos nos juntar e vamos orar. Não adianta, meu irmão, nós ficarmos assistindo às situações de longe. Vamos ver o que os outros vão fazer. Não, eu não posso ser covarde, eu não posso ser omisso. Você não pode ser covarde, você não pode ser omisso. Nós temos que nos juntar. Esse negócio, querido, que cada um com os seus problemas, isso aí é coisa do diabo, isso aí é coisa de egoísta. Isso aí é coisa, querido, como foi falado aqui, na questão do dízimo de oferta, é coisa de avarento. Isso é coisa de pessoas que só pensam em si. Pessoas que só pensam em si se destroem por si mesmas. Amém? É necessário nos juntarmos. É necessário nos juntarmos, meu irmão. É necessário começarmos a ter esse entendimento. O diabo, quando ele vem contra a tua vida, não pense você que ele vem sozinho, não. Ele vem com a sua legião de demônios. Ele vem com o seu exército de demônios. Ele vem para agir, para arrebentar com a tua vida. E aliás, e é isso que ele tem feito com muitas pessoas, viu? Infelizmente, muitos têm sido vencidos pelo exército de Satanás. Sabe por quê? Porque em vez de pedir ajuda, corre. Em vez de se ajuntar, se espalha. Ora, o próprio Jesus disse: quem comigo não ajuda? Ué, então vamos nos juntar. Vamos nos juntar, meu irmão, e vamos orar. Vamos quebrar esse mal. Vamos quebrar essa frieza maligna que o diabo tem colocado na vida de muitas pessoas, na vida da igreja, no sentido geral que eu estou dizendo. Vamos quebrar aí essa ação maligna que o diabo tem colocado na vida de muitos. O evangelho tem que ser assim mesmo, tranquilo, marasmo, vai do jeito que dá. Não é assim, meu irmão. Aleluia, Deus. Isso são armas que o diabo tem colocado. O diabo tentou neutralizar o rei Josafá e todo o seu povo. Se ouviu os ruídos de guerra vindo sobre Judá. Se ouviu. Naquele momento, cada família poderia já começar a pegar as suas malas, a pegar a sua roupa e vamos arpar enquanto esses exércitos não chegam até aqui. Vamos embora. Vamos deixar o rei sozinho, vamos deixar aí o exército sozinho, vamos deixar o povo sozinho e vamos embora de Judá. Porque o exército de Moabe, o exército de Amon, o exército de Seir está vindo para cá e outros que vêm vindo da Síria estão vindo para cá. Vamos pensar em nós. Por que não podemos lutar? Por que não podemos lutar? Se pregamos um Deus de guerra, um Deus general de guerra, um Deus poderoso, um Deus que abriu o mar para o povo passar, um Deus que fez Faraó chorar, um Deus que quebrou toda a concepção, toda ideologia, melhor dizendo, toda ideologia religiosa de Faraó. Aceita dos seus deuses. Peraí, por que nós não nos juntamos e oramos? Amém? Amém. Não, o povo aceitou a fala do rei. O povo aceitou. Quando a notícia chegou, meu irmão, o rei chamou o povo. Irmãos, vamos orar, vamos jejuar, vamos tirar um dia em conjunto. Agora é hora de nos juntarmos, de nos reunirmos e começarmos a orar por tal situação. A igreja precisa começar a ter esse envolvimento. Aleluia, Deus. Amém, querido? Amém. Às vezes olhamos a situação e sabe o que nós fazemos? Apenas comentamos. Comentar é mais fácil, né? Comentar é mais fácil. A igreja está vazia. Comentar é mais fácil. Mas o que nós podemos fazer para quebrar aí essa ação do diabo na vida de muitas pessoas? Que até querem vir, mas
ação dos amonitas, para quebrar essa ação dos moabitas, para quebrar esse exército que tem aí. Aliás, não só impedido de vidas ter entrado, como tem tirado vidas de dentro. Eu estou trazendo aqui, querido, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo no geral. Amém? O que podemos fazer? Só falar? Podemos só comentar no dia a dia na nossa casa? Não, nós podemos nos juntar e podemos agir. Podemos nos juntar e podemos agir, podemos orar. A oração tem muitos seus efeitos. A oração, ela abre o céu, ela move a mão de Deus. A oração, ela põe o diabo para correr, ela quebra todo exército demoníaco. A oração, meu irmão. O que nós podemos fazer? Podemos nos ajudar. Podemos fazer algo? Ou está muito cômodo do jeito que está? Ora, a intenção do exército de Moabe, dos amonitas, dos exércitos de Seir e de outros lugares, tinham a intenção de neutralizar toda a vida do rei Josafá, de neutralizar toda a vida dos habitantes de Judá, de tomar aquele lugar, e além de tomar aquele lugar, escravizar ou matar. O diabo tem feito isso no dia de hoje. O diabo tem feito isso com muitas pessoas no dia de hoje. Josafá reúne o povo, e você leu comigo no versículo 13, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, todos, desde o pequeno até o maior, todos se reuniram para buscar ao Senhor, para se entregar ao Senhor, para pedir misericórdia, para pedir graça, para pedir perdão, para pedir ajuda, para pedir que a mão de Deus se manifestasse naquela situação. Quando você participa de um trabalho, meu irmão, se entregue. Se entregue. Porque é um privilégio da parte de Deus para a tua vida. Se entregue verdadeiramente. Se entregue para que Deus mova as mãos dele, para que naquele trabalho que você está exercendo, Deus venha tocar em almas, Deus venha quebrar toda a ação do diabo, Deus venha neutralizar. E não faça por apenas por fazer. Faça, glorificando e exaltando o nome do Senhor, crendo que através desse trabalho vidas serão salvas. Eu já falei isso aqui outros dias, a importância de você estar na igreja. Através da minha e da tua oração, quando nós oramos, o mal, ele é quebrado na vida de alguém que pode estar aí no meio sofrendo. Uma vida pode ser curada no momento que Deus aqui agir na nossa vida e falar: irmãos, vamos orar. E você se levanta junto comigo e começamos a clamar, começamos a orar. Quanto livramento Deus já não deu aqui? Quantos livramentos Deus já não deu aqui? Sabe por que deu? Porque nós oramos, porque Ele agiu em nosso favor, porque Ele nos orientou. E quando oramos, foi dado o livramento para vencer. Quando as portas já não se abriram, mas para isso é necessário, querido, nós nos juntarmos para quebrar toda a ação da potestade, para quebrar toda a ação do inimigo que vem para neutralizar a intenção do diabo. Dei lá, Machurica da Arábia Cas. É colocar na tua mente que não vale a pena continuar. É colocar na tua mente o cansaço. É colocar na tua mente um evangelho barato, um evangelho fracassado.
para que Deus quebre o desânimo, para que Deus quebre todo egoísmo, para que Deus quebre toda visão errada. Você foi chamado para fazer parte de Judá. Você foi chamado para fazer parte desta Judá, meu irmão. Aleluia. Você foi chamado para habitar em Jerusalém. Mas a intenção do diabo é tirar você de Jerusalém, é tirar você de Judá. A intenção dele é essa, de tomar o seu lugar, com ameaças, com pensamentos, com coisas aonde não tem. Imagina se o rei Josafá começasse a pensar: e agora? O que eu vou fazer? Acabou, já era, vamos embora. Povo de Judá, cada um dá os seus pulos, é um por todos. Aliás, cada um por si e Deus por todos. Não. Eu gosto da frase dos mosqueteiros. Eu falo isso na firma. E a filosofia de equipe lá é essa. Eu falo isso para eles. É a teoria dos mosqueteiros. Aí eles falam: que teoria dos mosqueteiros é essa? É um por todos e todos por um. Se fizermos isso, não tem como. Não tem como sermos destruídos. Não tem como sermos abatidos. Não tem como. Quando nós nos juntamos, querido, em buscar ao Senhor, Deus é por nós. Se Deus é por nós, acabou. Acabou a história. É um por todos e todos por um. Pelo único e suficiente Salvador, aquele que tem todo o poder, aquele ao qual, ai daquele que cair nas mãos do Altíssimo. Mas para isso nós temos que nos juntar, meu irmão, para que as mãos do Deus Altíssimo venham neutralizar toda a influência de Satanás. Amém? Você não pode deixar que a tua Judá seja invadida e destruída. Você não pode deixar. Tua família é a Judá do Senhor. Tua igreja é a Judá do Senhor. Tua cidade é a Judá do Senhor. O teu país é a Judá do Senhor. Aquilo que você, querido, que pertence a você, é a Judá do Senhor. E você não pode deixar. Olha o estrago que o exército de Amon, que o exército de Moabe, o exército de Seir iria fazer nas terras de Judá. Tudo seria tomado. Vai deixar tomar o que é precioso na tua vida? Vai deixar? Em primeiro lugar, o que tem que é precioso na minha e na tua vida é a presença de Deus. Segundo, a nossa família. Terceiro, a nossa igreja. Quarto, tudo aquilo que Ele tem permitido que você tenha construído ou conquistado. Mas muitos, queridos, por acharem que podem guerrear sozinhos, têm perdido batalha. Muitos, por essa questão egoísta de não querer se juntar, de não querer, querido, buscar ao Senhor em conjunto, têm perdido batalha. Por quê? Porque simplesmente não tem se juntado. Quando nós nos juntamos, as coisas ficam difíceis. As coisas ficam mais difíceis. Não tem como. Não tem como derrubar uma equipe que está unida. Não tem como. Uma equipe entrosada, isso é em tudo, meu irmão. Isso é em tudo, isso é no esporte, isso é na escola, isso é na igreja, isso é na família, isso é em todos os lugares. Quando uma
pessoa é unida com outras, não tem como derrubá-las. Amém? Quando fazemos como está nessa foto aqui, nos protegemos uns aos outros, nos juntamos. Aí, meu irmão, começamos a buscar ao Senhor. E quando buscamos ao Senhor, meu irmão, Ele é o nosso, Ele ama, o Deus que nos ouve. Você foi chamado para fazer parte de Judá. Se você foi chamado para fazer parte de Judá, então valorize este chamado. Nós vamos chegar nesse ponto. Se junte. Se junte. Vamos nos juntar. Vamos nos juntar com o que tem. O importante é essa palavra, união. Que é a palavra que Deus sempre trouxe para a igreja. Sermos unidos. Nós temos que nos unir em oração uns pelos outros, nos trabalhos, trabalhando em prol a ganharmos almas ao Senhor. Não trabalhamos para Deus para aparecer no vídeo, para isso, para aquilo, para o povo ver que a igreja tem uma fachada bonita. Não é para isso. Nós temos que trabalhar em prol de vidas que venham se render aos pés de Jesus. Amém? Amém. Se render, fazer os convites, falar de Jesus. Eu estou dizendo que você não o faça, mas se o faz, reforce esse fazer, sabe, insistir, porque as vidas têm sido massacradas pelo diabo. O diabo tem tido aí, querido, um êxito muito grande na vida das pessoas, e principalmente na vida daqueles que estão dentro da casa de Deus. Os que estavam dentro agora estão fora. Agora estão fora. Quantos, queridos? Quantos já não estão fora? Já não estão fora? E quantos não estão pensando em sair? Quantos não estão aí com esse pensamento? Porque esse pensamento é maligno. O que devemos fazer? Vamos nos juntar e vamos orar e quebrar toda a investida do diabo, do inimigo, colocando na mente das pessoas que Deus não está falando, não está agindo, não está fazendo. Amém, meu amigo? Aleluia. Eu mandei um vídeo hoje para minha cunhada, e aí ela me respondeu: glória a Deus. Olha, eu estava passando por uma situação, foi logo de manhã. Às vezes dá essa doideira de mim, eu vou mandando uns tais vídeos. E aí ela disse: olha, Deus falou comigo naquilo que eu estava necessitando ouvir, naquela situação, naquele problema, o problema que surgiu. E ali o Senhor visitou a vida dela, e encheu ela de forças, e ela animada, como sempre é. O que eu quero que você entenda, querida, é que Deus não desiste de você. Deus sempre quer estar junto de você. Por isso que nós temos que nos juntar para estar junto com Deus, para estarmos junto com Deus, para combater toda a investida do diabo. Se junte, se junte. E essa união, e esse juntar, ou ajuntar, como vocês queiram, começa, sabe aonde? Alguém pode dar uma dica aonde? Aonde começa? Em casa? Porque se eu não sei cuidar da minha casa, como diz a Bíblia, eu não sei cuidar da casa de Deus. Se eu não valorizar minha esposa, se eu não valorizar minha filha, você acha que eu vou valorizar você? Que não tem vínculo nenhum comigo? Mas quando eu amo a obra de Deus, porque Deus tem que estar em primeiro plano, quando eu amo a obra de Deus, quando eu
entendo o que Ele fez por mim, pela humanidade, eu amo a minha família e eu amo as pessoas. Aleluia. Então a união começa em casa. E quando ela começa em casa, ela vai se estendendo, se estende na igreja, e os irmãos vão se unindo. Para isso, querido, eu preciso entender que é necessário nos unirmos para neutralizarmos toda ação do inimigo. Amém? Amém. Então essa foi a primeira atitude do rei Josafá, para ser vitorioso. Ele uniu o povo para buscar ao Senhor. Busque ao Senhor. Não tenha preguiça. Preguiça é coisa do capeta. Preguiça é coisa do capeta. Seja ativo. Seja aí, querido, ligeiro nas mãos de Deus. Lute em favor da tua vida, da tua família, da igreja, de vidas. Lute, porque a palavra de Deus a cada dia ela se cumpre mais e mais. O amor de muitos tem se esfriado, a iniquidade tem aumentado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. Eu nunca vi essa palavra se cumprir tanto como nos dias de hoje. Quando eu li essa palavra, essa passagem, há 20 anos atrás, eu não via esse esfriamento. Eu não via esse amor se esfriando. Enxergava esse amor frio lá fora, mas nem tanto, não tinha lá fora. Para aquela época nós víamos muitas coisas e até citávamos nesse versículo, mas não era tanto. Agora eu entendo. Esse versículo está além daquilo que eu imaginava. Não é só lá fora. Infelizmente, alcançou dentro da casa do Senhor. Muitos têm se esfriado, por isso não têm se juntado em buscar ao Senhor. E quando nós não nos juntamos para buscar ao Senhor, nós somos alvo fácil para sermos acertados pelo diabo. Amém? Venhamos nos juntar para que sejamos vitoriosos. Se preocupe com o seu irmão, se preocupe com a sua vida, se preocupe com a sua família, se preocupe com a sua igreja. Ore meu irmão, ore, mas ore mesmo, ore muito. Pastor, mas não é fácil, tem coisa que não é fácil. Se fosse fácil, eu não precisava orar. Se fosse fácil, não fazia parte das coisas de Deus. Porque as coisas de Deus não são fáceis. É guerra. Por isso que Ele é chamado o Deus que é o general de guerra. Deus dos exércitos. Por isso que Ele é chamado assim, Deus dos exércitos. Amém? Aleluia. É o nosso Jeová Sabaoth, Deus dos exércitos. Ele é o Deus dos exércitos. Porque na obra dele, querido, tem que lutar. O próprio Jesus disse isso, que o céu, ele é tomado à força. Então lute. Vamos nos unir e vamos lutar. Amém? A segunda atitude que o rei Josafá teve para ser vitorioso foi essa daqui. O rei Josafá foi vitorioso porque juntou com o povo em forma de agradecimento, e prestou um culto de louvor e adoração pela resposta de Deus. Amém? O rei Josafá foi vitorioso porque juntou com o povo em forma de agradecimento e prestou, no caso aí corrija aí, filha, e prestou um culto de louvor e adoração pela resposta de Deus. Deus nunca vai deixar você sem resposta. Deus nunca, vou repetir, Deus nunca vai deixar você sem resposta. Talvez nós não venhamos falar com Ele, mas mesmo você sem falar, por causa da situação, por causa do problema, Ele fala contigo.
Mesmo você no pensamento, Ele te dá a resposta. Deus nunca vai te deixar, querido, ao léu. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvido todo Judá, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. A peleja não é vossa, a peleja não é tua. A partir do momento que você se entrega, a partir do momento que nós nos juntamos e entregamos a Deus os nossos problemas, Ele toma esses problemas, Ele toma essa causa, Ele age ao nosso favor e Ele vem com a resposta. Aleluia. Quando nós nos colocamos, querido, em buscar ao Senhor, Ele nos responde. Ele usa vidas para falar conosco. Ele usa os seus servos para falar conosco. E olha aí o que o profeta continuou dizendo no versículo 16. No versículo 16: amanhã descerei contra eles. É Deus falando. É Deus falando para você, para mim, como falou para ele lá atrás: eu sou Deus que pelejo por vocês, e amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira descis, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus é contigo. Quantas batalhas você não precisou agir? Quantas batalhas você ficou quieto, parado, só ali clamando ao Senhor, e Ele neutralizou a ação do diabo, e Ele neutralizou o poder das trevas, e Ele calou a boca do leão. Quantas das vezes Deus fez isso com você? Amém? Deus, Ele peleja por você. Deus, Ele peleja por mim. Aleluia. Ontem, naquela situação no hospital, quando chegamos ali no PA, há muita gente, uma situação precária como é a saúde do nosso Brasil, infelizmente. Aqui ainda está bom entre aspas. E aí o meu irmão chegou ali, já todo. E ali eu comecei a pensar, falei: Senhor, tem misericórdia. Eu fico quieto, irmão. Sabe? E dependendo da situação, eu gosto de ficar calado. Porque como eu conheço o meu temperamento, a melhor coisa que eu tenho que fazer é calar e buscar a Deus. E ali eu comecei a ver aquela situação, mas não é fácil. Não é fácil para essas pessoas que estão atendendo. Não é fácil você trabalhar sem ferramenta. Não é fácil você ser cobrado. É muito fácil achar que a prioridade é só a minha mãe. Não. Para mim a prioridade é minha mãe, mas e a mãe do outro? Eu tenho que ter essa visão. Eu tenho que ter esse entendimento. Todo mundo ali, querido, é a prioridade.
aconselho a vocês levar ela para a Santa Casa, porque nas horas vão atender mais rápido. Aqui está complicado, tem um médico em cirurgia aí, enfim, vamos embora. Chegando lá na Santa Casa, foi bem atendido, a médica, uma japonesinha, atendeu bem, deu tudo certo. Enfim, manteve-se a calma, porque a peleja não é minha, a peleja não é tua, a peleja é do Senhor. É Ele que está agindo naquele momento, é Ele que age na tua vida no momento, é Ele que age nesse momento, meu querido. A peleja não é tua, a peleja é do Senhor. Às vezes nós queremos agir pela nossa força, pelo nosso jeito, e isso não é bom. Nós acabamos tumultuando as coisas. Josafá, a peleja não é sua, a peleja é minha. Deus vai pelejar por nós. Essa passagem Deus já falou, essa frase Deus já havia falado para Moisés lá atrás. Deus já havia falado para o povo de Israel lá atrás com Moisés: e o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Está lá em Êxodo. E agora Deus vem de novo trazendo essa frase: a peleja não é sua, Deus pelejará por vós. Às vezes nós temos que entender isso, querido. Nós temos que confiar que esse Deus maravilhoso nos protege, que esse Deus maravilhoso, Ele peleja por nós. Amém? Amém. Aleluia. O nosso Deus, Ele peleja por você, como já tem pelejado. Você já tem presenciado isso. Apenas fica calmo, fica parado, fica na tua posição de servo, de serva. Fica na tua posição de homem e mulher de Deus e confia que esse Deus está na tua frente. Quando isso, querido, acontece, versículo 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá, foi só ele, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. O profeta vem e fala o que Deus mandou, traz uma palavra de conforto, dizendo que Deus é contigo, Deus peleja por você, fica tranquilo, que Ele vai agir em teu favor. Agora o que vocês devem fazer é adorar ao Senhor, é louvar ao Senhor, é cultuar ao Senhor. Naquele momento, Josafá reúne o povo de novo não, porque já estavam reunidos, perdão. Chama o povo agora e diz: olha, agora é hora de cultuar, vamos abrir o culto. De que maneira? Adorando a Deus agora. Agora nós vamos adorar. Oh Deus, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és um Deus que peleja por nós, Tu és maravilhoso. Vem os levitas agora. Levita, querido, na casa do Senhor, tinha a responsabilidade de cuidar da casa do Senhor. A coisa mais importante, né, no trabalho do levita era de cuidar da casa do Senhor, de manter a casa do Senhor em ordem. Os levitas, na verdade, são os diáconos nos dias de hoje. Tem a responsabilidade de cuidar da casa de Deus, de zelar pela casa de Deus. Depois que tudo está em ordem, o que nós vamos fazer? Vamos louvar. Os levitas, eles tinham também esse dom, esse talento de cantar. Está tudo em ordem aí? Está tudo em ordem, diáconos? Está tudo em ordem, igreja? Está tudo em ordem. Agora vamos louvar. Vamos louvar ao Senhor. Vamos adorar a Deus, vamos louvar a Deus, porque esse Deus já falou conosco que Ele pelejará por nós. Eu não consigo entender um culto, querido, sair da minha casa para ficar quieto. Eu não entendo isso. Não, eu saio da minha casa porque eu venho para adorar e louvar ao Senhor. Não interessa se tem duas pessoas no vocal. Não interessa se
se tem um guitarrista, uma tecladista, tem mais um cantando aqui, outro baixista, baterista, não interessa. Eu quero saber uma coisa, eu quero louvar ao Senhor com quem está. Aleluia! E eu não quero saber se a minha voz vai sair aos teus ouvidos boa ou ruim. Eu sei de uma coisa, que quem vai ouvir é Deus. Porque o louvor é para Ele. Porque se for para você, então a gente vai no Raul Gil, vamos gravar um CD, e aí a gente segue a outra carreira. A questão aqui é adorar e louvar ao Senhor. Por quê? Porque grandes coisas Deus tem feito na nossa vida. Ele é o Deus que peleja por você. Então como é, meu irmão, que eu vou deixar de louvá-lo, de adorá-lo? Porque no momento da peleja, sabe quem é que vai pelejar por você? Deus. No momento da peleja, querido, quem age ao teu favor é Deus. Amém? Amém. Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Sabe por quê? Por causa disso. Porque na hora do problema, Ele é o primeiro a estar comigo. Às vezes não é nem que você não queira, que você não pode. Existem coisas que eu não vou poder fazer pela minha esposa, por mais que eu queira, nem ela por mim, por mais que eu queira. Mas nós temos um Deus que age primeiro ao nosso favor. Então Deus é o primeiro a agir em teu favor. Deus é o primeiro a guardar a tua vida. Deus é o primeiro a estender a mão e barrar toda ação do inimigo sobre a tua vida. Nem sempre podemos estar juntos, não porque não queremos, é porque nós somos limitados. Mas devemos sempre estar juntos em oração. Mas nem sempre estamos juntos fisicamente para poder, na questão física, ajudar uns aos outros. Mas graças a Deus que nós temos um Deus, que é Deus de perto e é Deus de longe. É um Deus que está conosco todos os dias, e esse Deus peleja por nós. Por isso, querido, eu amo a esse Deus de vir louvar a esse Deus, de estar na casa de Deus, de ter esse Deus em primeiro plano na minha vida. Amém? Amém. O rei Josafá reúne todo o povo para louvar e adorar ao Senhor. E que culto abençoado foi! Que culto abençoado! Um baita de um problema. A Bíblia, nós lemos aqui que é um grande problema. O profeta trouxe essa fala para o rei Josafá, dizendo que era um grande problema. E era um grande problema. Mas esse grande problema, meu irmão, não era maior do que o poderoso Deus que eles serviam. Dentro desse grande problema, Deus agiu em favor do povo de Judá, quebrando toda a ação do inimigo. Olha aí o versículo 15. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa deste grande problema, dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Deus é bom de briga. Deus é bom de briga. Deus é bom de briga, meu irmão. Deus é bom de briga. Não há quem possa resistir ao seu poder. Deus é lindo. Naquela passagem do Gadareno, meu irmão, ali você vê a grandeza de Deus. Aliás, não temos nem como ver a grandeza de Deus, de tão gloriosa que é. Mas naquela passagem do Gadareno,
aquela pessoa endemoniada, quando ele olha para Jesus, ele corre, a Bíblia diz que ele corre e já se prostra. E aí Jesus faz a pergunta, não porque Jesus queria saber o nome de nenhum deles, porque a Bíblia não fala de nome de demônio, para que o povo pudesse entender como aquele homem estava sendo perturbado por esse exército de demônio. Somos legião, porque somos muito. E a Bíblia diz que passava ali uma manada de quase 2.000 porcos, e foi saindo legião, e foi entrando nos porcos. Que poder é esse? Sai. E uma legião de demônios. Uma legião, ela varia de 4 a 6 mil. E um só disse: sai. Porque a Bíblia diz, querido, a Bíblia diz que o nome de Jesus tem poder. É o nome que está acima de todos os nomes. E esse Jesus, ele peleja por você. Então vale a pena cultuarmos a Deus, vale a pena colocarmos Deus em primeiro plano, vale a pena nós buscarmos a esse Deus maravilhoso. Quando você estiver na casa de Deus, abra a sua boca e glorifique ao Senhor e adore ao Senhor. E não interessa quem vai olhar ou vai deixar de olhar, cada um faça a sua adoração ao Senhor. Amém? Terceiro e último. Aleluia. Oh glória. O realizar a obra de Deus. Acreditar e valorizar a obra de Deus. Versículo 20 em diante. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Ponto. Creia no Senhor vosso Deus, mas creia no Senhor vosso Deus e estarás seguros. Vamos crer, meu irmão. Vamos crer nesse Deus que nos dá segurança. Creia em Deus e estarás seguro. Credes nos seus profetas e prosperareis. Valorização. Creia em Deus. Creia nessa obra maravilhosa que Deus fez na tua vida. Creia em Deus. Creia que esse Deus te chamou para ser salvo. Creia nesse Deus que te chamou do lamaçal de pecado. Creia nesse Deus que te salvou em momentos que você era para morrer. Creia nesse Deus. Creia nos seus profetas. Creia nos homens de Deus que pregam a palavra. Nos homens de Deus que pregam a palavra. Creia, valorize, respeite. Dê ouvido. Sabe o que é interessante, meu irmão? Dependendo do que estamos pregando aqui, eu não sei se já aconteceu com os irmãos, mas como eu sou pastor, e o pastor é aquele que tem a costa larga, como dizem, o pastor é aquele, querido, que ele é herói e ao mesmo tempo ele é vilão. Isso vai depender do que a pessoa quer ouvir, e não do que ela necessita ouvir. Eu já disse isso aqui. Ao pregar, dependendo da mensagem que Deus está me dando, eu olhando para o rosto de cada um de vocês, dependendo da mensagem, é nítido aquela satisfação de receber a palavra. Às vezes aquele olhar um pouco mais sério de reflexão, refletindo o que está sendo ouvido. Mas dependendo do que está pregando, está indo de frente, está indo de encontro àquele erro. A pessoa ela não entende que eu estou de frente para ela, nem para disfarçar. Ela faz aquela. Só não faz essa pose porque está sentado. Estou sentado.
mesmo não concordando. Mas você não tem que concordar comigo, mas tem que concordar com a Bíblia. Você não é obrigado a concordar comigo, mas de jeito nenhum. Mas você tem que concordar com a Bíblia. Você querendo ou não, eu querendo ou não, Deus sempre vai falar contra os nossos erros. Você pode fazer aquela feia, você pode fazer aquela cara de olhando para cima, né? Aquele piti silencioso, né? Aquela cara de madame fresca. Você pode fazer a cara que você quiser, meu irmão, mas quando Deus está falando com você, Ele quer tratar a tua vida, Ele quer tratar a minha vida. Então creia em Deus e estarás seguro, creia nos seus profetas e prosperareis. Você sabe por que muitos não prosperam, querido? E quando eu falo em prosperidade, eu não estou falando de dinheiro. Há coisas muito mais valiosas do que dinheiro. E eu quero repetir o que é isso: tua família, tua vida, tua igreja. Rabacalabiacandarás. Mas as pessoas às vezes não dão ouvido ao profeta de Deus. E quando não dão ouvido, meu irmão, é batalha perdida, é problema. São situações que começam a ter aí, meu irmão, êxito em cima das pessoas. Por quê? Porque não dão ouvido. O profeta disse lá no segundo ponto: ó Judá, dai ouvido. Quando não dá ouvido para o profeta, quando não se dá ouvido para o que Deus está falando através do profeta, não tem jeito não, pode fazer cara feia o que quiser. Eu e você, nós temos que consertar a nossa vida. Pastor, eu não gosto muito dessa palavra, gostando ou não, nós temos que consertar a nossa vida todos os dias. Conserte a tua vida, eu conserto a minha vida. Nós temos que consertar a nossa vida naquilo que é errado. Creia em Deus, você vai estar seguro. E creia nos profetas, e prosperareis. Você vai ver a prosperidade da alegria na tua vida, a prosperidade da paz, a prosperidade da comunhão, a prosperidade de diversas partes. Aí por último, as outras coisas são acrescentadas. Ô glória! Amém? Amém. Crede nos profetas e prosperareis. Valorize, meu irmão. Respeite, valorize a obra de Deus, o profeta de Deus. Valorize. Valorize para que eu e você sejamos prósperos na presença do Senhor. Versículo 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Vamos louvar a esse Deus, porque a benignidade dele dura para sempre. Você não está sozinho, você não está sozinha. Deus é contigo. Louve essa majestade santa. Deus é santo. Oh glória. A benignidade de Deus dura para sempre. Versículo 22. E quando começaram a cantar, presta atenção, vocês que louvam. Quando eu falo vocês que louvam, eu não estou falando só para os que exercem aqui tal função, mas para a igreja que louva. Porque quem louva é a igreja, conduzida pelos que louvam. Presta atenção. Quando eu falo aqui, agora eu vou falar para vocês que louvam. Para vocês que louvam, vocês que louvam. Presta atenção. Quando eu falo na questão da junção do sacerdote com os levitas, vocês vão entender o porquê. Presta atenção. É necessário isso entendermos. A nossa vida, ela é composta de dois reinos: reino físico e reino espiritual. Presta atenção comigo no versículo 22. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Segura aí.
era o instrumento que eles louvavam. Eu só sei de uma coisa, que naquele momento eles estavam fazendo em espírito e em verdade. Quando eles começaram a louvar a Deus, quando eles começaram a cantar louvores a Deus, Deus começou a agir contra o exército dos amonitas, contra o exército de Moab, contra o exército de Seir, e colocou uma confusão entre eles mesmos. Não precisou o povo nem sair para a batalha, o louvor já foi uma arma. O louvor é a palavra cantada, adoração a Deus. Então, quando nós estamos louvando, meu irmão, como diz o louvor daí, a cadeia se abre. Cadeia se abre. O mal ele cai por terra, a enfermidade cai por terra. Por isso a importância de você abrir a sua boca e louvar. Quando você louva a Deus, você está adorando a Ele. Quando você está adorando a Ele, Ele age em teu favor, derramando bênção sobre a tua vida. Quando eles louvavam a Deus, não interessa de que forma louvaram, não interessa. É lógico que nós temos que dar o melhor para Deus, mas eu não posso pedir o teu melhor para Deus. Qual é o teu melhor para Deus? Qual é o teu melhor para Deus? Eu não posso pedir o teu melhor para Deus. Se eu pegar algumas pessoas aqui para louvar a Deus, aliás, eu mesmo, talvez não, eu não tenho. Eu gosto de cantar. Gostar de cantar é uma coisa, saber cantar é outra, não é? Mas você não pode medir a minha adoração. Você não pode medir a minha adoração pelo tipo da minha voz, pelo meu desafinado. Às vezes, quando eu estou, é muito engraçado isso. Às vezes depois eu estou risado sozinho em casa. Às vezes eu atrapalho eles aqui, não é? Às vezes eu entro numa parte que não é para entrar, e às vezes eu me perco, porque eu estou aqui, eu estou naquela concentração com Deus, e às vezes eu entro na hora errada. Mas você não pode medir a minha adoração. Você não pode achar que a minha adoração não está subindo. O que eu quero que você entenda, vocês que louvam, e nós que ouvimos o louvor, e na verdade não devemos ouvir, devemos louvar, que quem tem que ouvir é Deus. Amém? Quem tem que ouvir é Deus. Uma coisa que nós temos que entender é que a nossa obrigação é louvar e adorar ao Senhor. Sim, se esforce, faça o seu melhor. Se você tem o desejo, se esforce, aprenda. Se você é limitado, isso é normal. Tem pessoas que são limitadas em tais situações, mas você não pode ser limitado na adoração. Você não pode ser limitado na adoração. E quando nós adoramos a Deus e louvamos a Deus, Deus dá ordem aos seus anjos para guerrear ao nosso favor. Enquanto o povo louvava, enquanto o povo adorava, enquanto o povo começou a cantar ao Senhor, meu irmão, Deus começou a agir colocando confusão no meio do povo, no meio dos exércitos. E olha o que a Bíblia diz: que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon, versículo 23, e de Moab se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros e a destruir-se. Os dois se juntou. Moab se juntou com Amon, destruíram Seir. Depois Amon e Seir, um contra o outro. Aliás, Amon e Moab, um contra o outro, se destruíram entre eles mesmo. Reino dividido subsiste, mas o reino de Deus unido ninguém vence. Então, quando você não tiver força, querido, para orar, louve. Louve. Não fica falando besteira, não. Não fica falando que não deve. Se você não tem o que falar, fica quieto. Coloca o louvor lá e começa a louvar. Começa a louvar o Senhor. E as cadeias vão se abrir. Começa
Começa a louvar a Deus, e você vai ver Deus quebrar as cadeias da tua vida. Versículo 24. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Quando Deus ele age na tua vida, ele age por completo. Agora vamos dar um pulo lá no versículo 29. Veio o temor de Deus sobre todo o reino daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, e o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Aleluia. Nosso Deus é assim, querido. Ele vem para colocar por terra toda a guerra sobre a tua vida, e vem te trazer paz, repouso em redor. Mas para isso nós precisamos agir da mesma forma que Josafá agiu, sermos unidos. Depois que somos unidos, querido, devemos aí buscar ao Senhor em oração, e devemos aí, meu querido, cultuar a Ele todos os dias, pelos grandes feitos que Ele tem feito em nossas vidas, pelos grandes feitos do Senhor em nossas vidas. Então, não deixe de ter essas três atitudes na tua vida. Seja unido, busque ao Senhor e cultue ao Senhor, sabe? Se entregue a Deus, em louvor, adoração, cultue. Faça o possível e o impossível para vir à igreja, para cultuar ao Senhor. Fazendo isso, todos os exércitos do maligno serão colocados por terra na tua vida, porque o Senhor pelejará por vós, porque a peleja não é sua, mas do Senhor. Aplauda o Senhor, porque Ele é bom.